Fala, meus queridos! Muito boa tarde, muito boa noite. Tô aqui em Umuarama, no interior do Paraná. Então aqui ainda tá de dia. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, de acordo com o seu fuso horário. Sou Marcos Marangoni, sou médico ginecologista obstetra, sou professor de yoga Medway e começo já dando um Feliz Natal para vocês, tá bom? Feliz Natal, que seja um fim de ano muito tranquilo, de muita paz, de muitos bons encontros. E hoje a gente vai falar sobre as metas para 2023. Eu vou ter a ajuda aqui da Ana Alcântara, da Lu e do Lucas Pena, tá bom? Então vamos começar a chamar aqui. Tudo bem? Olha, eu tô bronzeado, gente. Eu tomei um sol esse fim de semana. Que delícia. Oiê, tudo Oi, bom, João? Ana. Tudo bem? Tudo bem. Na Santa Paz. E aí, como é que foi o de Natal? Foi tranquilo. Muito trabalho na residência, mas foi tranquilo. E por aí, como é que foi? Foi gostoso. Eu não tive tanto trabalho, na verdade. Eu mais dei trabalho, né? Vou aceitar o Lucas Pena e a Luísa, que são os nossos radiologistas. O Lucas Pena, pediatra, e a Luísa, nossa radiologia. Oi, Lucas. Oiê. Oi, Lu. Pessoal, Tudo boa bem? Oi, noite, gente. tudo bom? E aí, pessoal, como é que Como foram de estão? Natal? Tudo em paz? Graças a Deus. Sucesso. Todo mundo vivo? Ninguém teve intoxicação Ah, alimentar? É louco pra até ter até o momento ainda não, Marcos. Apenas quilos a mais. apenas quilos a mais, né? Gente, eu não sei o que eu vou fazer, assim, a minha primeira meta realista é fazer dieta, assim, ó, pra 2023. Eu podia começar conversando sobre isso, sabe? Exatamente. Mas e aí, me conta, vamos começar a fazer uma rodada, eu acho, pra gente conversar mesmo. Acho que não tem um grande segredo que nós vamos falar aqui na live, né? Mas mais sobre a percepção de cada um de nós, assim, sobre como que vocês acham que é bom começar esse ano, assim, né? Essa preparação desse ano. É que às vezes a gente se preocupa tanto na preparação em si, no estudo em si, esquece da etapa do planejamento que é tão fundamental, né? Diz aí, Ana, como é que o que você recomenda para as pessoas com o seu perfil mesmo, assim, de como é que começa esse ano aí de 2023? Um papel fundamental, assim, que desde que eu estava prestando prova, é muito o planejamento. Aí eu sou muito... Gente, eu sou das antigas, eu coloco tudo no papel. Meu momento mais esperador é o momento que eu vou comprar meu planner. Então, uma coisa que eu sempre gosto de fazer antes de começar o ano é ver realmente quais vão ser as metas daquele ano. Aquele vai ser um ano de prova, vai ser um ano que a minha prioridade é passar na prova, a minha prioridade é trabalhar mais, a minha prioridade é até o meio do ano eu trabalho e depois eu vou focar em prova. Então, o primeiro ponto é esse, porque não tem resposta certa, né, nesse contexto. Se você forma no meio do ano, o seu planejamento é totalmente diferente de quem forma no final do ano, de quem forma, já formou e esse ano vai ser dedicado às provas. Então, o primeiro ponto que eu acho é esse, é você ver onde você está se encaixando nisso aí. Depois, passado isso, é você ver o que eu vou priorizar nesse momento. Eu já vou escolher o curso que eu vou fazer, o estilo que eu vou fazer, as provas que eu vou prestar. Bom, eu vou prestar provas mais em São Paulo, eu vou prestar no Rio, eu vou prestar em Minas, onde é que eu vou prestar para saber aonde que eu começo a ir atrás para não sair correndo e sendo levado só pela maré do que todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Acho que esse é um ponto que a gente tem que ter crucial. Decidir isso, agora eu vou planejar como é que eu vou fazer. Então, aí entra muito o que a gente faz, né? Que a gente dá essa ajuda, porque na minha época ainda não, eu estava começando ainda essa ajuda, então eu acabei montando por mim mesma. Assim, eu defini, ó, no começo eu vou assistir mais as aulas, depois eu vou começando a resolver as provas, planejando as revisões. Então, eu acho que isso depende muito daquela pergunta que a gente fez lá no começo. O que é que vai ser esse ano? É um ano de trabalho? É um ano de estudo? É um ano dos dois? Porque dá para fazer os dois sim.
uma coisa que eu queria que tivesse me dito dá para fazer e dá para não ser excludente, porque a realidade de cada um é a de cada um. Então você pode fazer, o que eu fiz foi trabalhei até ali a julho, agosto, depois diminuir o ritmo para continuar estudando mais para as provas. Então isso são coisas que a gente tem que se planejar. E em relação a gente reavaliando, né, a cada mês, a cada semana, fazendo essas revisões de tá funcionando, não tá, porque sempre é hora da gente recalculando a rota do que a gente está fazendo, sabe? Uma coisa que funciona muito para mim, sempre que eu quero planejar alguma coisa, eu pego um papel, pego um notebook, que você quiser colocar, e coloca tudo que você tem para fazer. A gente coloca em lista de prioridade, isso é importante agora, isso vai ficar, pode esperar um pouquinho, e para a gente listando como é que vão ser os nossos passos dali para frente. O primeiro ponto é aproveitar essa semana final agora, né, de 2022, para a gente ver, para não ser atropelado e chegar em janeiro, já todo mundo fazendo cursinho, já não sabe o que vai fazer, então senta, pega uma hora, fica tranquilo, e vai fazendo o planejamento, sabendo que ele vai mudar ao longo do ano, de acordo com as suas estratégias também. Perfeito. A Mariana Visa, minha esposa, por sinal, tá aí dizendo para anotar as metas e planos. Pode anotar aí as nossas metas e planos, viu, vida? A gente conversa mais tarde. E você, Lu, me conta, como é que foi na sua preparação? O que você fez, assim, para esse planejamento inicial, antes do pontapé, assim, de começar os estudos, de pegar para valer, assim, o touro pelo chifre? Eu acho que na minha preparação para residência eu errei muito. Eu tinha metas muito amplas, assim, do tipo estudar 70 apostilas em um mês. Então, acho que esse é o ponto contra a nossa live, que não são metas realistas, né? A gente tem que aprender a primeira coisa, o que são metas de verdade realistas. E eu aprendi ao longo aí da minha residência, dos 3 anos de residência e trabalhando fora, que acho que a gente tem que dividir metas maiores em pequenos pacotes de metas, né? Então, eu atuo muito nisso no meu dia a dia. Eu chego no meu trabalho, eu sou radiologista, então às vezes eu chego e tenho uma lista de 100 exames para serem entregues hoje. Se eu olhar e falar assim, cara, em 12 horas eu preciso laudar 100 exames, acabou a minha motivação. Eu vou olhar e falar assim, pô, não dá, vou ali tomar um café e chega, deixa pra lá. Agora, se eu divido isso e falo assim, em 1 hora eu acho que eu consigo laudar 6. Aí eu fiz a primeira hora, laudei os 6. Aí você fala assim, não, talvez eu consiga laudar mais 1 por hora, talvez eu tente 7. E aí você vai colocando pacotes de metas ali. A cada 1 hora você reavalia e fala assim, não, peraí, eu dou conta de uma apostila por semana, então vou trabalhar aí que a minha meta nesse mês é fazer X questões por semana, tantas, e você vai reavaliando, como a Ana falou, ajuste de rota. Então, acho que a primeira dica para ter metas realistas é entender qual é o seu ritmo para você conseguir fazer metas realistas para você. Tanto é que não funciona, nunca vai funcionar você pegar uma receita de bolo de um cursinho e falar assim, olha, você vai fazer isso, isso, aquilo e vai dar certo dessa forma. Então, assim, as metas são totalmente individuais e elas devem ser reajustadas à medida que a rota for passando. Até porque a gente não é infalível. Pode acontecer de você ficar doente uma semana, pode ser que alguém da sua família precise da sua ajuda, pode ser que você tenha uma dívida e precise trabalhar mais aquele mês. Então, assim, acho que para ter metas realistas, a gente precisa saber nosso ritmo e eu acho que a gente tem que saber recalcular as metas ao longo do caminho para que as nossas metas irrealistas não virem frustrações, né? Porque eu acho que meta irrealista é o caminho certo para você ficar frustrado e desistir no meio do caminho. É legal isso que você comenta de aumentar a sua produtividade, né, ao longo do tempo. Eu fiquei pensando aqui, se eu tivesse que laudar 100 exames num dia, tipo, eu ia começar vendo a altura da minha cadeira, ligando o ar-condicionado, tipo, vendo se a minha Nespresso está funcionando, sabe? Eu acho que, eu tô trazendo uma brincadeira, mas eu acho que faz parte dessa preparação também, esse tipo de adaptação, esse tipo de adequação, para você voar o voo mais tranquilo que você possa ter ao longo do ano, assim, né? Totalmente. Eu vejo isso assim, você vê o R1 de rádio, ele vai indo num ritmo. Quando ele forma R3, a primeira coisa que ele faz é comprar um mouse melhor. E um mouse melhor aumenta muito o seu ganho diário. Então, assim, só de você ter um mouse que funcione bem, já te aumenta a sua produtividade. Então, assim, coloca essa analogia na sua preparação para a residência. O que pode ser seu mouse melhor para você aumentar a sua produtividade, sabe? Às vezes
é um planner que você vai comprar, é uma ferramenta inteligente, tipo MedBrain, uma mentoria, entendeu? O que é um mouse bom que você pode ali colocar na sua preparação que vai aumentar a sua produtividade naquela semana, naquela hora, naquele... Porque a gente tende a fazer cada vez mais com menos horas, né? Excelente, eu estou plenamente de acordo. E me diz aí, Lucas, o que você acha que são metas realistas, assim? O que são as metas realistas para alguém que está querendo se preparar para a prova de residência, né? Tipo, é algo que é metrificado, é algo que são 100 questões por dia, são 100 questões por semana, ou não, deixa acontecer. Como que você enxerga essa fase da metrificação, assim? Bom, pessoal, quero antes de tudo dizer que é um prazer imenso aí estar com vocês hoje, nessa última semana do ano, né, de 2022, conversando um pouquinho sobre as nossas metas para 2023. A gente sempre faz isso, né, na roda de família. O que a gente deseja para o próximo ano, né? A gente fala de uma forma bem informal. E a gente está querendo bater um papo aqui com vocês hoje, justamente de forma bem informal, para a gente entender aí o que é que vocês esperam desse ano de 2023 e como é que vocês estão pensando em se preparar. A pergunta do Marcão, ela vai muito ao encontro do que acabaram de perguntar aí na live. Falaram assim, qual que é a diferença para eu que estou começando o meu segundo ano de preparação? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é isso, né? Se você está no seu primeiro ou no seu segundo ano de preparo. Lembrar, pessoal, que esse preparo continuado, programado em 2 anos, é sempre o mais interessante, né? Porque a gente sabe que as provas de residência hoje em dia são e estão cada vez mais difíceis, mais específicas, cobrando conceitos muito específicos, e que muitas vezes a preparação em 2 anos vai te ajudar de forma até mais detalhada na hora dessa prova, né? Então, para você que está começando o teu primeiro ano de preparo, eu gosto muito de uma analogia que o Joãozinho faz e aprendi com ele. Ele fala assim, ó, você tem que entender que você está começando uma maratona de preparo. E toda vez que a gente vai começar a se preparar para uma maratona, a gente tem que ter algumas coisas em mente. A primeira delas é que não dá para você querer já nos primeiros dias de preparo correr seus 8 quilômetros e fazer isso sem nenhum tipo de cansaço físico, né? Vale muito aqui para você que está se preparando para a tua prova de residência. Você que vai começar o teu primeiro ano de preparo para essa maratona e já nos primeiros meses de preparo gabaritar a prova e esperar que você tenha um resultado excelente. Então a minha dica é que nesse teu primeiro ano de preparo, você foque o teu preparo naquelas disciplinas que, sabidamente, hoje a gente tem consciência de que são muito importantes de serem gabaritadas. É importante que você tenha um excelente desempenho. Vamos pensar quais são elas. Eu estou falando em ginecologia e obstetrícia, eu estou falando em pediatria e estou falando em preventiva. Pessoal, essas 3 disciplinas são importantíssimas, especialmente para você que presta uma residência um pouquinho mais concorrida e que exige um grande número de acertos. Ixi, acho que ele tá travando. É só para mim, gente, que ele tá travando? Desempenho nestas disciplinas. E por quê? Porque cirurgia e clínica médica, geralmente, vão trazer questões... Oi, agora voltou. Agora Parece que voltou. sim. Deu certo? Agora sim. Tá todo mundo me ouvindo? E cirurgia são especialidades que têm um nível de questões muito grande. A gente sabe que uma cobrança... E muitas vezes a gente não vai conseguir ter um excelente desempenho nessas disciplinas, nessas grandes áreas. Então, a minha dica é que no teu primeiro ano você foque o teu preparo, especialmente aí em preventiva, PED e GO. No teu segundo ano de preparo, se você está nessa preparação de 2 anos, é importante que você já esteja lapidando esse teu conhecimento. E além de se dedicar para a clínica, para a GO, para a pediatria, para a preventiva, você volte o teu estudo, então, para a clínica e cirurgia.
que são disciplinas que vão demandar um pouquinho mais do teu preparo. O que eu faria se você estivesse aí começando o teu segundo ano? Foca naquilo que você tem mais dificuldade dentro de clínica e cirurgia. Esse é um ano importante para você conseguir ganhar pontos nessas disciplinas que, sem sombra de dúvida, e que necessitam de um excelente para ir para a tua prova. É isso aí, eu tô totalmente de acordo Deu para ouvir também. tudo, gente? Lembrar também da importância. Deu umas travadas aí, mas a gente entendeu. E é importante lembrar também que a radiologia vem com tudo aí, né? As imagens estão aparecendo cada vez com mais intensidade, uma série de padrões imaginológicos, né? Que são bastante abordados pelos nossos cursos, felizmente, né? Graças a Deus, a gente tem abordado bastante as imagens que têm caído. Então, acho que é isso. Ginecologia, obstetrícia, pediatria e medicina preventiva e social. E desde o primeiro ano de preparo, já abordar bastante imagem, reconhecer padrão imaginológico, não só radiológico, né, mas interpretação de exames e tudo mais, né? E aí, me digam vocês, agora do ponto de vista pessoal, metas realistas de vocês para 2023. Abram o coração aí, para a gente terminar esse ano se conhecendo melhor. Eu falo uma minha também. Vai, diga lá, Ana. Acho que a primeira meta realista, né? A primeira é sobreviver ao final da residência, né? Que esse vai ser o desafio de muita gente já no que vem também. E uma meta que eu até queria trazer ela, que eu deixei um pouco de lado no meu ano de preparação, que serve de conselho para quem está agora, é não deixem a saúde mental de vocês de lado. Então, o ano da minha prova de residência foi um ano que, tem até no podcast isso, foram várias dificuldades familiares, muitos familiares tiveram Covid, então tudo são aqueles fatores externos que a Lu já falou que a gente tem que estar preparado e recalcular a rota. E foi um período que só quando acho que foca muito no passar na residência, mas a gente tem que falar também no durante a residência. Se durante o seu ano de preparação você já está mentalmente destruído, você já vai entrar mais fragilizado, a residência exige de você que você tenha uma resiliência maior e você tenha uma rede de suporte. Então, priorizar a sua saúde mental, seja com terapia, com o que você acha que seja mais necessário. Essa é uma das minhas metas mais que eu trouxe desse ano, que foi quando eu consegui reorganizar e que estou levando para o ano que vem também, é de priorizar essa parte da saúde mental. E eu acho que vale muito, eu queria muito que tivessem me dito que eu tirar 1 hora na semana para fazer terapia não ia me fazer deixar de passar. Porque eu achava que aquela hora meu concorrente ia estar estudando e ia ser um desastre. Então, levem esse conselho para vocês também. Deixem essa meta realista lá no pontinho de vocês, que é 1 hora da semana de vocês, com o que quer que vocês achem que seja útil para vocês, além dos estudos. Incrível conselho, Aninha. Acho que é isso mesmo. Acho que sem os chakras alinhados, a gente não consegue estudar, né? É o ar-condicionado. A sua saúde mental é o seu ar-condicionado, é o seu mouse melhor, é tudo isso, entendeu? Então, sem a sua cabeça centrada, não tem estudo, assim, ó. Não dá, né? Diga aí, Lu, qual que é a sua meta realista para 2023? Olha, eu queria trabalhar um pouco menos. Eu sei que é uma preparação ao longo do tempo, né? Então, acho que como lição das metas realistas é começar a trabalhá-las desde o início para que elas consigam ser realizadas de forma adequada, né? Então, acho que é uma programação de longo prazo para eu ter minhas folgas que eu desejo, né? Assim, ao longo da semana para ter mais tempo para mim. Então, acho que para qualquer meta realista, como disse a Ana, planejamento. É isso aí, arrasou. E você, Lucas? Olha só, tenho 3 metas. A primeira delas é assim, em 2022 eu voltei a nadar, era uma coisa que eu fazia há muitos anos atrás. Em 2022 eu voltei. Esse ano foi um ano de preparo, começo da minha maratona. E agora em 2023, no final do ano, eu quero me preparar para conseguir participar de uma competição. Essa acho que é a minha primeira meta.
Segunda meta, eu quero viajar no meio do ano. Avisa o pessoal aí que eu já programei as minhas férias para o mês de julho. Então, em julho, eu quero viajar. Sudeste Asiático. Vamos ver se dá certo, né? Tem preço, tem passagem, tem uma série de coisas, mas ao longo desse primeiro semestre aí eu quero planejar direitinho essa viagem para ver se ela vai acontecer. Em terceiro lugar, eu quero programar mais tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, especialmente aí com a minha cachorrinha, que às vezes acabo É deixando. isso aí, gente. Que metas lindas. Eu espero muito que vocês consigam cumprir. Eu, como minha meta pessoal, acho que eu quero começar a fazer exercício físico, porque eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa. Torçam por mim. Ana K, a Puca, o Johnson, todos fit. Eu sou essa tragédia aqui que fujo de exercício. Minha esposa tá aqui. Minha esposa Maravilhosa. tá aqui de olho para me forçar a começar a fazer exercício físico. Em 2022, eu juro que eu comecei a tentar. Eu corri 3 vezes no parque, que foram dia 2, 3 e 4 de janeiro, e depois eu desisti. Tomara que não seja mais um ano desses, né? Mas é isso, né, gente? A gente precisa sonhar, a gente precisa ter planos, a gente precisa ter metas. E desejo aí aos nossos alunos que tenham boas metas para o ano que vem também. Alguns recados que eu preciso dar antes do fim dessa live para eu deixar todo mundo em paz. Então, quem vai prestar a Sul São Paulo, que ainda está na maratona das provas, o Intensivo São Paulo ainda está aberto, tá bom? Então, se vocês quiserem essa preparação focada para o Sul São Paulo, aulas direcionadas para o Sul São Paulo, simulado direcionado para o Sul São Paulo, banco de questões, acesso a toda a nossa plataforma, você ainda pode ter, ainda está aberto o Intensivo São Paulo, tá bom? Lembrando que a prova do SUS é no ano que vem, ainda tem vários dias aí de preparação. Para quem for se preparar com os nossos extensivos, 2 recados. O primeiro é que a mentoria está dentro dos extensivos agora. Então, você tem acesso aos nossos mentores, você tem a ajuda da equipe da Medway para fazer essa programação, esse planejamento de estudos para te ajudar nas suas angústias de preparação de prova de residência, desde o que focar, o que fazer, posso fazer terapia, posso fazer balé, posso estudar clínica ao invés de GO. Então, tudo isso você vai ter acesso dentro do nosso extensivo, né? Tanto do extensivo base quanto do extensivo São Paulo, extensivo programado. Então, a mentoria está dentro dos extensivos, tá bom? E o último recado é que os extensivos vão aumentar de preço, né? Vocês já compraram convite de festa na porta do bandejão, né? Último lote, né? Últimos convites antes do lote, então, da virada do lote. Então, esse ano a gente ainda tem o lote de 2022. Em 2023 os preços vão aumentar. Então, manda mensagem pra gente, pode mandar aqui no direct mesmo, que a gente conversa e vê a melhor forma de vocês estarem com a gente aí ao longo desse ano, tá bom? Bom fim de ano para vocês. Foi um prazer dividir a tela com 3 sumidades das especialidades aqui. Foi muito bom estar com vocês, gente. Um beijo. Beijo. Beijo, Beijão, gente. querido. Sim. Até mais. Bom fim de ano.